Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá, pessoal. Nessa primeira videoaula da disciplina de Infraestrutura para Sistemas de Software, eu vou tratar sobre uma introdução às redes de computadores, né? Esta aula é uma videoaula em tela cheia com a imagem do professor Júlio César Estrela, que é um homem branco, careca e com um cavanhaque escuro. Ele veste camiseta rosa clara, está sentado e é visto do peito para cima em um ambiente de paredes claras com janelas ao fundo. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, Introdução às Redes de Computadores. Na realidade, eu vou fazer uma revisão dos principais conceitos acerca das redes de computadores, porque esse é um assunto, né, de extrema importância e relevância quando a gente vai lidar com infraestrutura, né, para desenvolvimento de aplicações, especialmente aquelas aplicações que estão hospedadas, implantadas em uma nuvem computacional. Tá? Bom, as redes de computadores, elas foram criadas, né, surgiram com o intuito primário de, primeiro, permitir que dois ou mais elementos computacionais pudessem se comunicar, né? Esses elementos computacionais podem ser roteadores, podem ser switches, podem ser desktops, podem ser celulares, podem ser desktops, né? Ou seja, qualquer elemento de computação, né, que tenha a capacidade de comutar pacotes, né, datagramas. E também com outro objetivo, que é o de compartilhamento de recursos, tá? Como recurso de áudio, de vídeo, imagens, né, o acesso às aplicações em hosts remotos, né, para a gente conseguir operar alguns elementos, né, de forma remota. As redes atuais, elas permitem que centenas de milhares de aplicações, até milhões de aplicações, possam trocar dados entre pessoas, né, entre as pessoas e as empresas, entre as próprias empresas, as organizações, né, e também permite que dispositivos, né, troquem informações entre eles, sem intervenção humana, tá? Então, no contexto atual, né, a importância das redes ela é relevantíssima, né, especialmente no que diz respeito a alguns novos conceitos, né, digamos assim, os novos booms que têm surgido ultimamente, no caso, internet das coisas, né? Então, como, por exemplo, uma geladeira, né, pode se comunicar com um sistema de um supermercado implantado na nuvem, né, e receber notificações de que alguma coisa dentro da geladeira não existe mais, né? De que, por exemplo, acabou a manteiga na geladeira e a própria geladeira, inteligente que né, é capaz de enviar e receber solicitações para um site ou para um sistema de um grande supermercado para fazer com que, com base nos dados de um cliente, né, possa ser enviado a manteiga, né, que acabou recentemente, tá? Então, tudo isso só é possível, né? Então, as aplicações, no contexto atual, elas somente são possíveis graças às redes de computadores, né? Que primariamente têm o objetivo de fazer a comunicação entre dois elementos que estão distantes centenas de milhares de quilômetros, né? Separados por cabos e também separados por meio de comunicação aérea, tá? Aqui no caso das redes sem fios. E os seus mais variados tipos de redes sem fio. Bom, as redes de computadores, elas são formadas por diversos elementos que envolvem, entre outras coisas, né, diversos blocos, né? Dentre esses blocos, a gente pode destacar usuários e aplicações, roteadores, né, switches, servidores, né, os mais variados tipos de servidores, servidor web, servidor de aplicação, servidor de proxy, né, o próprio meio físico, né, que ele pode ser cabeado ou meio aéreo, tá? Aí a gente contextualiza em relação aos links de comunicação, tá? E também celulares, tablets, desktop, enfim, tudo que tem digamos, uma placa de rede, né, embarcada nesses dispositivos que é capaz de receber e enviar dados, né, por meio de um canal de comunicação, por meio de um link, né? Esse link de comunicação, ou esses links de comunicação, eles são desenvolvidos com base em tecnologias distintas, né? Distintas por quê? Porque essas tecnologias, elas podem aumentar ou diminuir a vazão da rede, né? Então, dependendo do tipo de tecnologia que é desenvolvido no link de comunicação, a quantidade de dados trocada, né? Ou enviada ou recebida nesse canal de comunicação pode ser maior ou menor. Tá? E para fazer com que essa comunicação seja possível,
todo o ambiente de comunicação em uma rede de computador, ela é baseada em protocolos, né? São os protocolos que regem como os dados são enviados, como são recebidos, como são processados, entre todos os participantes que fazem parte de uma rede de comunicação. Bom, para um elemento computacional, por exemplo, aqui para contextualizar, né, um celular, um tablet, um desktop, um notebook, enfim, ser conectado a uma rede de dados, é preciso primordialmente o quê? Né? Um elemento que a gente chama de placa de rede, né? Essa placa de rede em um desktop, ela tem lá uma entrada, né, do tipo RJ45, para que seja introduzido um cabo de rede. E no caso de notebooks, celulares, né, dispositivos móveis, né, essa placa de rede é uma plaquinha muito pequena, né, que fica embarcada na placa-mãe desses dispositivos, né, em geral uma interface PCI Express, né, PCIe, na maioria das vezes, né, e com uma antena, né. Então, no caso dos notebooks, essa placa de rede ela fica acoplada na placa-mãe através de uma interface PCI Express e saem dois fios que são ligados, né, de um modo geral, nas laterais da tela, né, do notebook, né. Então, é preciso ter dois ali, no caso, dois fios que vão captar o sinal do roteador sem fio, que está instalado no ambiente onde você está conectado, tá? E que essa placa de rede ela seja ligada para algum link, né? No caso, o exemplo que eu dei aqui é um meio aéreo, né? Ou pode ser também através uma tomada, né? Em algum ambiente, né? Uma tomada que já tenha, que faça parte, né? De um ambiente totalmente cabeado, tá? É por meio dessa placa de rede que todos os sinais são transmitidos pelo cabo ou pelo ar. Em seguida, esses sinais eles são interpretados tanto por quem envia a informação, os dados, né, quanto pelo receptor que recebe esses dados, para que essas informações possam ser apresentadas aos usuários das aplicações. Bom, nesse contexto também surge o que a gente chama de elemento de comutação, tá? Então, que é aquele que vai receber dados em algum formato de um emissor, ou seja, daquele que enviou o dado, vai comutá-lo, né, ou seja, processá-lo e encaminhar esse dado, né, para o receptor da informação, estando ele ou não na mesma rede do emissor, tá? Então é importante frisar que, por exemplo, a internet é uma grande rede formada por diversas redes, né, que surgem e que somem diuturnamente, né? Essa rede é uma rede, a internet é uma rede anárquica, né? Que obedece, no caso, digamos assim, anárquica no ponto de vista de a gente pode fazer parte dessa rede sem perguntar para um órgão central se possam conectar essa rede, né? Em geral, é preciso obedecer algumas regras, né? Então, essa rede ela pode crescer ou diminuir nesse sentido, tá? Então, por exemplo, suponha que eu tenho um emissor, né, que a gente chama de A aqui, que deseja enviar um arquivo para um outro emissor, para o receptor, no caso, o B, né? E que ambos estejam na mesma rede. Então, a gente chama essa rede de rede local. Então, quando o emissor e o receptor estão na mesma rede de comunicação, a gente chama isso de uma rede local. O repasse de dados, né, de forma bastante simplista, ele vai ser feito por um elemento que a gente chama de switch, tá? Que vocês viram certamente na disciplina dos computadores, né? As diferenças entre roteadores, switches e hubs, né? Então, o switch é um elemento de computação que atua na camada de enlace da pilha de protocolos TCP/IP, que é a pilha de protocolos vigente na comunicação de dados na internet. Então, esse switch que faz a comunicação do ponto de vista mais baixo nível entre esses dois elementos, o A e o B. Então, se A estiver em uma rede e B estiver em outra, né, em duas redes distintas, é preciso um elemento que vai reencaminhar os dados enviados por um elemento que estava em uma rede para um outro elemento que está em outra rede, tá? Então, o roteador é responsável por fazer isso. Por que existe essa diferença entre os elementos que comutam dados, estando os participantes em uma rede local, estando eles em uma rede remota, tá? Porque cada um desses elementos de computação tem uma função específica na camada, né, da pilha de protocolos, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o roteador atua na camada de rede e o switch na camada de enlace, tá? Ambos têm funções diferentes e fazem ações distintas, tá? Que logicamente cooperam para a comunicação,
opera para que ela ocorra de forma adequada. Bom, como a gente destacou, então, há vários elementos que compõem uma rede, tá? Cada um deles operam obedecendo um conjunto de regras, né? Para que tanto os usuários quanto os computadores possam se comunicar. Bom, em função da grande complexidade envolvida, tá? A concepção de uma rede, né? Ela considera que os dados vão ser transportados utilizando-se de diversas camadas, tá? Então, a comunicação na prática, né? Em uma rede de computador, ela é complexa, né? Porque envolve envio de dados baseado em emissão e recepção de sinais, tá? Então, é preciso elementos que enviem sinais por um meio físico e elementos que recebam os sinais e transformem esses sinais em dados que possam ser visualizados pelos seres humanos. Então, tem um processo muito complexo aí, que não é o caso envolvido aqui na disciplina, mas é importante frisar isso, tá? Então, aqui eu estou, caso aqui, fazendo uma grande revisão sobre os principais conceitos que envolvem uma rede de comunicação, porque é relevante aqui para esta disciplina, tá? Então, para facilitar o entendimento, né, e para facilitar também o desenvolvimento de aplicações que fazem uso de uma rede de comunicação, todo o processo de comunicação ele é baseado em camadas, em que uma camada fornece serviço para outra, tá? E essa camada que recebe o serviço fornecido faz uso desse serviço para processar algumas informações e, consequentemente, oferece serviço para a camada acima. Bom, então eu vou aqui tentar abordar um exemplo, tá? No universo de uma maneira mais simples, né? Que vão certamente fazer vocês entenderem a importância de se dividir a comunicação baseada em camadas, né? Em função da sua complexidade, tá? Então, apesar desse exemplo não estar ligado diretamente ao ambiente computacional, eu acredito que ele vai servir de base para você entender como que isso funciona, tá? Então, vamos supor que a gente tem alguns elementos para organizar em camadas, tá? Então, imaginamos que nós temos um palito de fósforo, uma caixa de fósforo, uma caixa de sapato, uma caixa de papelão e uma caixa de um fogão, por exemplo, de 4 bocas, tá? Veja que esses elementos, eles têm, a gente chama de um certo nível de granularidade, né? Então, do ponto de vista de tamanho, né, o palito de fósforo é menor que uma caixa de fósforo, que é menor que uma caixa de sapato, que é menor que uma caixa de papelão e que é menor que uma caixa de fogão de 4 bocas, tá? Bom, vamos supor, então, uma sequência, né, de envio de dados do emissor para o receptor, tá? Então, o emissor ele quer enviar um palito de fósforo para um receptor, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho dois emissores, um emissor e um receptor. O emissor quer enviar um palito de fósforo, esse palito de fósforo tem que chegar no receptor. Bom, então, a primeira coisa a ser feita vamos colocar o palito na caixa de fósforo, tá? Depois, colocar a caixa de fósforo na caixa de sapato, tá? Na sequência, a caixa de sapato na caixa de papelão, tá? A caixa de papelão na caixa de fogão e, uma vez o palito, nós chamamos de encapsulado em todas essas caixas, tá? Ele vai ser enviado pela rede de comunicação. Novo slide com um fluxograma da sequência do emissor. As etapas de encapsulamento mencionadas pelo professor estão escritas em retângulos azuis, dispostos na vertical e interligados por setas que apontam para baixo. Na última etapa, uma seta para a direita aponta para um retângulo branco, que representa o envio do palito de fósforo para o receptor. Bom, o que pode acontecer aqui nesse contexto, tá? Essa caixa de papelão, né, que encapsula a caixa de sapato, que por sua vez encapsula a caixa de fósforo que encapsula o palito, ela pode ser perdida, né? Ela pode chegar com atraso no receptor, tá? Existem protocolos, tá? Protocolos que se encarregam de impedir que isso aconteça, né? Garantindo que essa conectividade ocorra da melhor maneira possível. E há protocolos que nos preocupam muito com isso, né, no sentido de que, se essa caixa de papelão se perder, né, com todas as outras caixas encapsuladas, inclusive o palito de fósforo, ele é enviado novamente. Então, nós vamos tratar um pouco de dois desses protocolos, né, que faz parte de uma das camadas do modelo TCP/IP. Tá? Por enquanto, vamos trabalhar no exemplo.
E agora vamos supor a sequência no receptor, que é quem de fato vai receber os dados que forem enviados pelo emissor. No caso, o dado que é desejado pela gente aqui é o palito de fósforo, tá? Bom, o receptor ele vai receber a caixa do fogão, tá? E vai fazer o processo inverso, o processo contrário. Ele recebe a caixa do fogão, ele retira a caixa de papelão da caixa do fogão, depois retira a caixa de sapato da caixa de papelão e, por sua vez, retira a caixa de fósforo da caixa de sapato, tá? E, e retira o palito de fósforo da caixa de fósforo, tá? Novo slide com um fluxograma da sequência do receptor semelhante ao anterior, com retângulos na vertical e orientados de cima para baixo. A primeira etapa é o recebimento da caixa do fogão em um retângulo branco, seguido de 4 etapas azuis de desencapsulamento do palito de fósforo. Então, nós temos, então, né, considerando esse exemplo, o envio de dados de uma forma encapsulada em camadas, né, de um emissor para o receptor, no caso aqui, o palito de fósforo. Então, eu espero que vocês tenham entendido a dinâmica, né, envolvida no ambiente de comunicação. Novo slide com o título Arquitetura em Camadas e tópicos lidos pelo professor. Então, o que a gente acabou de discutir aqui é a organização de uma comunicação na forma de camadas, tá? Então, é exatamente o que acontece com os nós computacionais, com os computadores, né? Eles trocam informações obedecendo uma arquitetura em camadas, né? Com cada uma tendo regras e protocolos bem estabelecidos, tá? Então, eu vou abordar aqui, de forma genérica, 2 modelos de arquitetura em camadas. O primeiro dele é o modelo OSI, né, que é um modelo de referência, que não foi usado na prática, né, mas é um modelo que serviu de base para a criação do modelo TCP/IP, que é um modelo, de fato, padronizado e usado no mundo inteiro. Bom, o modelo OSI, né, que significa Open System Interconnection, ele é conhecido por ser um modelo de referência, como eu já comentei, né, que não foi implementado na prática. Tá? Ele possui algumas camadas, tá? No caso, são 7. Novo slide com o título Modelo OSI e o tópico lido pelo professor. Abaixo, uma imagem com 7 retângulos numerados de baixo para cima e com as camadas explicadas pelo docente. A primeira camada é a camada de mais baixo nível, né, que tem relação com o meio físico, né, é a camada física. A segunda camada de enlace de dados, a terceira camada de rede, a quarta camada de transporte, a quinta de sessão, a sexta de apresentação e a sétima de aplicação, tá? O modelo TCP é um pouco mais enxuto e é um padrão de comunicação de fato, em grande parte das redes. Não existe só o modelo TCP/IP, existe e há outras arquiteturas de rede, né, existentes, principalmente nos backbones de grandes provedores de serviço, né, no caso, redes ATM. E o TCP é utilizado na prática por vários elementos de comunicação, tanto em rede local, né, em redes locais, quanto em redes remotas, tá? Novo slide com o título Modelo TCP/IP e o tópico lido pelo professor. Abaixo, uma imagem de 4 retângulos dispostos um embaixo do outro e com as camadas explicadas pelo docente. Então, diferentemente do modelo OSI, ele é um pouco mais enxuto, né? E o que acontece aqui? Tanto a camada física quanto a camada de enlace é chamada de camada de acesso à rede. A camada de rede mesmo, chamada de camada de internet, a camada de transporte permanece a mesma. E depois, se a gente fazer um comparativo entre o modelo OSI, né, ISO-OSI, com o modelo TCP, a gente vai ver que tanto a camada de aplicação, apresentação e sessão, ela foi juntada em uma só, que é a camada de aplicação aqui no modelo TCP/IP. Tá? Então, uma breve comparação nos permite ter essa figura, né, em que algumas camadas foram capsuladas. Novo slide com o título OSI versus TCP/IP e o tópico lido pelo professor. Abaixo, uma imagem com os 2 modelos apresentados anteriormente, dispostos lado a lado. À esquerda, o modelo OSI com 7 camadas e à direita, o modelo TCP/IP com 4 camadas. Nos livros didáticos, né, vamos frisar isso, né, especialmente no livro que referencio aqui nesta videoaula, aparece 5 camadas no modelo TCP/IP. Tá? Na prática, né, existem 4, mas para fins didáticos, né, a gente trabalha com 5 camadas, aí, no caso, a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace e a camada física. Então, vocês vão ver isso no próprio livro do Kurose e Ross, né, que é o livro-texto que eu indico para vocês estudarem ao final desta obra. Tá? Bom,
como eu já comentei, né, qual que é a razão para organizar a comunicação em camadas? Primeiro, o ambiente de comunicação ele é muito complexo, tá? Os tipos de elementos que compõem todo o processo de comunicação, eles não são iguais, tá? Então, a internet ela não é formada por roteadores de mesma marca, de mesmo modelo, de mesma capacidade de comutação. As redes locais não são constituídas de switches e de, no caso aí, é muito incomum a gente ver isso hoje, mas ainda existe hubs, né, que para repetir sinal, do mesmo modelo, do mesmo tipo, da mesma capacidade de processamento, tá? Então, há vários fabricantes, há vários tipos, né, de elementos de comunicação, uns mais novos, outros mais antigos, né? E para tudo isso funcionar, nós precisamos organizar a comunicação em camadas e, além disso, também fazer com que essa comunicação entre camadas sejam baseadas em protocolos, tá? Então, fabricantes de distintos, hardwares diferentes, aplicações distintas que exigem mais ou menos esses elementos de comunicação. Organizar em camadas permite que cada camada seja responsável por uma tarefa ou grupo de tarefas, né, no processo completo de comunicação entre o emissor e o receptor. Bom, quais são as funções gerais das camadas do TCP/IP? Bom, vamos ver algumas então, tá? Novo slide com o título Funções Gerais das Camadas do TCP/IP. Abaixo, imagem do modelo TCP/IP com 4 camadas. Ao lado direito, surgem tópicos com as funções de cada camada, conforme explica o professor. Então, a primeira, né, considerando o modelo TCP/IP, e que é o que nós vamos utilizar ao longo da disciplina, é que a camada de aplicação é responsável pelo processo de rede para as aplicações, tá? Então, é aqui que eu desenvolvo minhas aplicações. Por exemplo, uma aplicação web, uma aplicação de comércio eletrônico, né? Como é que eu represento as mensagens trocadas entre um browser e um servidor onde está hospedado um site de comércio eletrônico onde eu faço compras, tá? Também a formatação de mensagem. A camada de transporte ela é responsável por fazer uma conexão ponto a ponto entre aplicações que estão em hosts diferentes, tá? E que é importante frisar que essa comunicação ela é uma comunicação lógica, fim a fim, e não uma comunicação física, fim a fim. Nós vamos abordar um pouco melhor sobre a camada de transporte quando a gente falar sobre os dois principais protocolos, que é o TCP e o UDP. A camada de internet, né, também conhecido como camada de rede aqui, é responsável por endereçamento lógico entre os hosts, tá? E também com função de roteamento. E a camada de acesso à rede, tá? Uma camada que está relacionada ao acesso ao meio físico, né? Então, cabo de fibra ótica, o cabo de par trançado, o cabo coaxial ou o meio aéreo, tá? Então, é responsável pela transmissão binária, codificação e decodificação de sinais. Bom, no exemplo anterior, a gente estabeleceu uma regra para enviar e obter o simples palito de fósforo, tá? Então, a gente usou 5 passos no emissor e 5 no receptor. Então, vamos trazer isso para o mundo dos computadores, né? E como que isso ficaria no modelo TCP/IP, supondo que eu tenho uma aplicação que deseja enviar uma mensagem para outro computador, tá? Então, a comunicação entre os hosts das aplicações funcionaria da seguinte forma. O C aqui, que vai aparecer na interação dessas figuras, indica o cabeçalho que é utilizado em cada camada. Então, cada camada tem que ter um cabeçalho para identificar aquela camada para as outras, tá? Tanto no emissor quanto no receptor. E é minha mensagem, tá? Então, muitos detalhes estão ocultos aqui, porque isso já foi estudado na disciplina de rede de computadores. Então, considerando a arquitetura baseada em camadas, né, eu tenho uma mensagem que eu quero enviar, né? Essa mensagem vai ser encapsulada dentro de um segmento na camada de transporte. E veja que eu coloco aqui, né, o cabeçalho da camada de transporte. Depois eu vou pegar todo esse segmento e encapsular dentro de um datagrama da camada de rede. E vai encapsular, né, esse datagrama indicando o cabeçalho da camada de rede. O mesmo vai acontecer para o quadro da camada de enlace, né, em que eu vou adicionar um novo cabeçalho no quadro de camada de enlace e vou enviar isso para o canal de comunicação. Então, eu vou transformar esse quadro em um sinal que vai ser injetado na rede, né, no meio físico, aéreo cabeado. Novo slide com 3 tópicos lidos pelo professor, seguidos de um esquema da interação entre o emissor e o receptor, cada um representado por uma tabela com as camadas: aplicação, transporte, rede, enlace e física. O encapsulamento forma uma nova tabela à esquerda das camadas do emissor, de cima para baixo. Em aplicação, a mensagem M. No transporte, o segmento CT-M.
Na rede, o datagrama CNCTM. E no enlace, o quadro CL-CNCTM. A última camada do emissor, a física, tem uma seta azul bidirecional à direita, nomeada canal de comunicação, que leva à camada física do receptor, onde ocorre o desencapsulamento da mensagem de baixo para cima. E o processo inverso vai ocorrer. Ele vai ser desencapsulado até que a mensagem seja recebida pelo receptor. Tá? Então, é o processo de encapsular no emissor, desencapsular no receptor. Bom, diante desse contexto, o que vem a ser a internet? Tá? Então, a internet nada mais é que uma rede formada por dezenas, centenas de milhares de redes, né? Móveis, domésticas, né? Formado por provedores regionais, globais e redes institucionais, né? De organizações, né? Ou de universidades, por exemplo, tá? Então, a gente tem vários elementos de comunicação, né? Na ordem de milhões de dispositivos, né? Que são conectados. Os pontos finais são os hospedeiros, né? São os computadores, né? Executando as aplicações. As antenas são os pontos de acesso, né? As antenas ou os enlaces com fio, né? Os enlaces podem ser fibra ótica, cabo de cobre, né? Coaxial, enlace via rádio e via satélite, né? E a gente tem um termo que é bastante usado também é a largura da banda, né? Que está relacionado com o meio de comunicação, né? Existente entre dois elementos de comunicação, né? E ela pode variar em taxa de transmissão, né, baseado na tecnologia vigente, tá? E um dos mais importantes aí, que são os roteadores, que são responsáveis por encaminhar os datagramas, né, os pacotes entre esses elementos que fazem parte da rede, tá? Novo slide com o título A Internet, o que é? À esquerda, uma lista com os ícones de componentes da internet mencionados pelo professor. PC, servidor, laptop sem fio, celular portátil, pontos de acesso, enlaces com fio e roteador. À direita do slide, um esquema mostra alguns componentes da internet. Com fundo laranja, diversos ícones estão distribuídos em 5 áreas azuis. No ISP global e no ISP regional, ícones de roteadores que interagem com outros roteadores da rede. Na rede móvel, ícones do celular, carro, laptop e uma torre de transmissão. Na rede doméstica, uma estação base, um laptop e um desktop. E na rede institucional, 3 roteadores, 4 desktops, uma estação base com 2 laptops e mais 2 servidores. Bom, as aplicações da internet, elas são muitas, tá? Muitas que nós utilizamos corriqueiramente, né? Serviço de e-mail, mais atualmente, né? Serviço de streaming de áudio e vídeo, compartilhamento de arquivos, sistema de pagamento online, né? Aplicação para acesso a dados sigilosos, entre outros. Algumas aplicações que são comentadas aqui, elas podem ser executadas fora do que a gente chama de servidor web, né? Porque elas são anteriores a www, tá? Então, nem tudo que está aqui, então, o servidor de e-mail, né? O sistema de e-mail é muito anterior à criação da web, né? Como a gente conhece hoje, né? E também são aplicações que fazem parte da internet, tá? A www é um assunto importante, né? E eu vou finalizar aqui falando que nós vamos discutir isso na semana 3, né? Ela se refere a um sistema de documentos, hipermídia, que são interligados, que esses documentos são interligados por uma rede de computador, né? Mais comumente a rede mundial de computadores, tá? E a internet é um conjunto de redes interconectadas cuja função é possibilitar a comunicação de inúmeras aplicações distribuídas. Não confunda a www com a internet. A www é uma aplicação distribuída e a internet é uma rede de comunicação, tá? É uma rede com vários elementos interconectados. Então, a www ela, digamos assim, roda e executa sobre a internet. Bom, essas são as referências, né, para essa aula. Novo slide com a referência Redes de Computadores e a Internet, J.F. Kurose e K.W. Ross, 5ª e 6ª edições. Eu gostaria de reforçar que vocês façam as atividades avaliativas, especialmente a partir da semana 3, né, que certamente envolve o conteúdo abordado aqui, tá? Então, um abraço a todos, a gente se vê na próxima videoaula. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V.
Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br